Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira, neste dia 22 de maio de 2019, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti, para levar o Seu alimento, para levar a Sua palavra, viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito obrigado, Pai, pelo seu Espírito Santo, porque está escrito também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, que a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, muito obrigado por sermos usados pelo seu Espírito Santo para levarmos este alimento, esta palavra viva e eficaz ao amado irmão, à amada irmã e à amada igreja, para sermos exortados por esta palavra viva e eficaz e para sermos usados como canal de bênçãos, como instrumentos para levar esta palavra viva e eficaz àquelas pessoas que o Senhor quer alimentar com este pão desta quarta-feira, deste dia 22 de maio de 2019, aquelas pessoas que o Senhor quer exortar. Senhor, continue a falar através de nós, usa-nos, Senhor, envia-nos conforme o Senhor mesmo nos diz. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, que nós sejamos instrumentos seus, usados pelo seu Espírito Santo, para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, com o Senhor sempre confirmando a palavra, com os sinais que se seguirem. Amém. Por isso vos damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. E hoje, amado irmão, amada irmã, amada igreja, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer mais uma vez uma palavra exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus, e a abominação é repulsa, é aversão, é ato ou efeito de sentir horror por alguma coisa, aversão, repugnância, e a aversão nada mais é do que repulsa, antipatia, rancor, ódio, horror, nojo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Vivificado, revelado pelo Espírito Santo de Deus, não haverá trajo de homem na mulher, ou seja, o homem não tem que se vestir de mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. E a mulher também não deve se vestir de homem, não haverá trajo de homem na mulher, a mulher não deve se vestir de homem e o homem não deve se vestir de mulher. O homem tem que se conservar macho e a mulher fêmea, conforme está escrito em Gênesis capítulo 26, capítulo 1, dos versículos 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, o nosso Deus, a sua imagem nos criou, ele criou o homem macho e a mulher fêmea, portanto, a imagem e semelhança de Deus. E ele nos diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, não haverá trajo de homem na mulher, ou seja, a mulher não deve se vestir de homem, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus.
E nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo levou todos estes pecados naquela cruz do Calvário, naquela cruz do madeiro, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. E ele deu a oportunidade a estas pessoas que vieram antes dele a este mundo e que viveram nestas transgressões, elas pagaram pelos seus atos impuros, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, o homem colhe aquilo que planta. E as pessoas como as de Sodoma e Gomorra, que viveram estas abominações, elas pagaram pelos seus atos, pagaram o preço, mas tiveram a oportunidade de salvação quando o Senhor Jesus Cristo desceu ao inferno, tomou as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? Tem as chaves da morte do inferno. Estas pessoas tiveram, o Senhor Jesus Cristo lá no inferno, ele desceu morto ao inferno, e ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus o ressuscita no inferno, o reveste com o seu poder, com a sua glória, e o ressuscita no inferno. Ele toma as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, prega para todas as almas que vieram antes dele, que não tiveram oportunidade de salvação, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia do corpo e da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Portanto, o Senhor Jesus Cristo morre, ele desce às partes mais baixas da terra, ele vai ao inferno, morto. Lá no inferno o Espírito Santo ressuscita, ele toma as chaves da morte do inferno, ele prega para aquelas almas que vieram antes dele, que não tiveram a oportunidade de salvação, que pagaram aqui nesta terra, neste mundo, pelos seus atos impuros, pelas suas abominações, morreram e foram para o inferno, mas elas tiveram a oportunidade de salvação, porque o nosso Deus não é injusto. O Senhor Jesus Cristo foi lá, pregou para elas e deu a elas a oportunidade de salvação. Isso não acontece com os demônios, com a terça parte dos anjos que seguiram a Lúcifer, que Lúcifer, quando caiu, se transformou no diabo, conforme está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele era Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido, o quarto da hierarquia dos céus, o ministro do louvor de Deus, mas ele se insubordinou contra Deus e ele caiu, ele perdeu toda aquela sua luz, todo aquele seu brilho, e ele se transformou em diabo, em Satanás, em diabo. Antes, nos céus, ele era Lúcifer, ele continha luz, era ministro do louvor de Deus. E aqueles anjos que se subordinaram com ele, que foram simpáticos à causa dele, aquela terça parte que o seguiu, está escrito em Judas, versículo 6, que Judas só tem um capítulo. Epístola Universal de Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixar a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. São esses demônios que estão aí. Portanto, estas pessoas, nosso Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação, aversão, repugnância, horror, antipatia, rancor, horror, ódio e nojo e repulsa será ao Senhor teu Deus. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele nos diz, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, aos abomináveis, são essas pessoas que Deus olha com repulsa, com aversão. Deus ama a todos, amados. Deus, ele abomina, é a prática dessas pessoas, ele não abomina essas pessoas, ele ama ao pecador, ele abomina, ele tem repulsa, aversão, horror, nojo, repugnância, ódio, rancor, antipatia é pelo pecado, é pela prática do pecado e não pelo pecador, porque ele ama ao pecador, ele abomina o pecado. Portanto, que fica essa palavra edificadora, exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta quarta-feira, neste dia 22 de maio de 2019. A paz de Cristo para todos, uma semana abençoada, um resto de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, aleluias e glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.